Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre pré-história. E essa aula é muito importante para a gente conseguir entender brevemente como a nossa sociedade foi se organizando ao longo dos tempos. Então, primeiramente, o que é pré-história? Pré-história quer dizer antes da história, mas como assim? Então, essa ideia, esse nome vem da ideia de que só se conta como história documentos escritos. Então, na pré-história, os documentos escritos ainda não existiam, né? A escrita ainda não tinha sido inventada. Essa visão é uma visão equivocada e hoje a gente entende isso. Com o auxílio da ciência, a gente consegue descobrir, investigar por meio de fósseis, de ossos, de instrumentos achados da paleontologia, da arqueologia, a gente consegue investigar e descobrir a história dessas pessoas que viveram bem antes da gente. Então, essa visão de que a pré-história não conta como história é uma visão obsoleta e eurocentrista. Então, quais são as divisões da pré-história? A pré-história é dividida em 3 períodos. Esses períodos têm algumas subdivisões, mas eu prefiro não falar para vocês porque pode confundir um pouquinho a cabeça. Então, as 3 divisões são o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Esses nomes, essas nomenclaturas dos períodos fazem referência às ferramentas utilizadas pelos hominídeos nesse período. A pré-história começa a partir do momento que foram encontrados os primeiros fósseis de hominídeos, de parentes humanos, de ancestrais humanos, que no caso era o Australopithecus alforensis, que é o esqueleto Lucy, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar. Foi o primeiro esqueleto humano encontrado. Esqueleto de ancestrais humanos. A pré-história em si começa mais ou menos 2,5 milhões antes de Cristo e vai até 4 mil antes de Cristo, né? Um período bem longo. Já o período paleolítico, que é o primeiro período da pré-história, as subdivisões, vai de 2,5 milhões antes de Cristo até 10 mil antes de Cristo. Então é o período da pré-história de maior duração. Então, como eles viviam? O que aconteceu nesse paleolítico? Primeiramente, ele começa com a descoberta dos hominídeos, né, desses ossos que foram encontrados, do surgimento deles e como eles viviam. Então, algumas características importantes. Primeiro, que esses hominídeos eram nômades. Eles não se fixavam em apenas o lugar, devido ao clima da Terra que era muito extremo nessa época. Então, tinha muitas mudanças climáticas e eles precisavam mudar constantemente de lugar para conseguir se adequar ao ambiente. Também, eles eram caçadores-coletores. Então, eles caçavam, pescavam e colhiam frutos, porque a agricultura ainda não tinha sido inventada. Então, era assim que eles sobreviviam. O Paleolítico é conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Esse nome faz referência às ferramentas usadas por eles nessa época, que eram basicamente rudimentares e usadas de pedra lascada. Outra característica muito importante que aconteceu nesse período foi a descoberta do fogo, que aconteceu ali no Paleolítico e mudou completamente o modo de vida desses hominídeos, né? Porque agora eles tiveram uma dieta muito mais rica, tinham uma dieta muito mais rica, podiam cozir os alimentos que eles não conseguiam mastigar direito, podiam iluminar os ambientes, né, sair à noite, e podiam usar o fogo para espantar predadores. Outra característica importante é que haviam manifestações artísticas, como as pinturas rupestres, que eram não exclusivamente, mas a maioria feita em tinta vermelha, que era a tinta que eles mais conseguiam utilizar, que eles achavam os componentes no ambiente para fazer. Essas pinturas manifestavam a vida deles, o modo de pensar, e através delas a gente pode, através da paleontologia e da arqueologia, conseguir codificar, interpretar de alguma forma o pensamento deles, o modo de vida deles e como eles viviam. E aí a gente chega no Neolítico, né? O Paleolítico é um período bem longo e o Neolítico é um pouquinho menorzinho, né? O Neolítico também é conhecido como Idade da Pedra Polida. Então, a tecnologia melhorou um pouquinho nesse período e houve mudanças drásticas no modo de vida deles. O Neolítico vai de 10 mil a.C. até
3000 a.C. Uma característica muito importante do Neolítico é que houve desenvolvimento da agricultura. Então, em algum momento desses 10.000 anos antes de Cristo, eles descobriram que se plantasse uma sementinha, nasciam as plantinhas, nasciam alimentos, né? Dessas frutas que eles colhiam, que eles coletavam. Então, essa agricultura contribuiu para que eles não precisassem mais mudar de lugar o tempo todo em busca de suprimentos, né? E também houve a estabilização do ambiente climático da Terra nesse período, e isso também contribuiu para que eles se fixassem em algum lugar só e virassem sedentários, ou seja, não precisavam mais ser nômades, mudar muito de um lugar para o outro. Agora que eles se tornaram sedentários, isso contribuiu para que houvessem os primeiros conglomerados urbanos, ou seja, as primeiras cidades foram aparecendo no período neolítico, geralmente em volta dos rios. E também houve um uso dos animais, uma pecuária bem rudimentar. Os animais foram sendo domesticados e usados para ajudar na agricultura, principalmente. Houve uma grande evolução dos tecidos também, da cerâmica, dos vasos. E também uma coisa importante foi que houveram as primeiras divisões de tarefas entre homens e mulheres. Agora que eles estavam tendo muitos filhos, a população aumentou bastante. Como as mulheres estavam tendo mais filhos, né? Porque elas agora se fixavam, não tinham tanto problemas com localização, com ficar mudando muito de lugar, a população aumentou e com o menor intervalo entre os filhos, os homens acabaram por ficar mais por conta do trabalho e as mulheres ficando mais em casa com os filhos, né? Por não ter muito tempo para ajudar no trabalho externo. E pode ter sido daí surgido, então, o próprio patriarcalismo. O Neolítico se encerra, então, mais ou menos quando começa a surgir o comércio, que foi se desenvolvendo mais na Idade dos Metais, que eu vou falar agora. A Idade dos Metais vai de 4.000 a.C. Ela começa 4.000 a.C. E a principal mudança foi a metalurgia, o surgimento da metalurgia. Então, eles passaram a usar primeiro o cobre, depois o bronze e depois o ferro. Com essa mudança, eles começaram a fabricar mais armas, né, com o ferro, e as pedras foram sendo deixadas de lado. Houve um maior aparato da tecnologia e valorização dessas tecnologias, porque agora a tecnologia, né, quem tivesse ferramentas melhores, tecnologias melhores, tinham melhores armas, né, podiam se defender melhor, atacar os inimigos, conquistar novas terras. E isso contribui também para a agricultura, porque eles construíam os arados com esses metais também, né, e era uma forma mais tecnológica de lidar com as plantações, que melhorou bastante a vida deles também. Aí eles podiam agora também fabricar moedas, né? O comércio foi se desenvolvendo na Idade dos Metais e agora eles não precisavam mais trocar as coisas, eles podiam trocar por moedas, ter um valor específico para cada coisa. Foi outra coisa que se desenvolveu também na Idade dos Metais. E aí a Idade dos Metais termina a partir do momento que surge a escrita, que dá início então à Idade Antiga, com documentos escritos. E foi isso, gente. Espero que tenha ajudado. E qualquer coisa, me chamem no Insta.